Irmãos, quero saudar a todos aqui com as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo a todos. Hoje quero trazer uma mensagem que está aqui no livro Retrato dos Pioneiros. Uma história muito emocionante, acredito que várias pessoas já conhecem, mas que é bom a gente sempre estar relembrando. É a história aqui de John Andrews. Ele era filho de Edward e Sarah. Ele tinha um irmão, que chamava Williams também, e teve mais dois irmãos que faleceram ainda pequeno. John, ele não tinha saúde muito boa e foi necessário deixar a escola muito cedo. A partir de então, ele estudou sozinho, carregava sempre um livro consigo e toda vez que tinha um momento livre, abria as páginas e assimilava algumas palavras ou uma frase com seu cérebro prodigioso. Tinha uns 13 anos quando aceitou a Jesus como seu Salvador. Especialmente afeiçoado à Bíblia, aprendeu sozinho a lê-la no grego, latim e hebraico. E antes de morrer, lia a Bíblia em 7 idiomas. Ele morou um certo tempo com o tio dele Charles e a tia Percy no Maine e frequentou a escola do Sr. Crover. Tia Percy ficou bem impressionada com John. Embora considerasse desajeitado e relapso nas tarefas e não muito caprichoso, ele media 1,82 m e calçava botas de tamanho maior que o normal. Ela achou que ele era um estudante promissor, muito correto, com voz notável para a leitura. A tia decretou que ele tinha um bom senso de primeira categoria, sempre optava pelo melhor. O tio Charles viu um futuro no sobrinho e tentou convencê-lo a ir para a universidade e se tornar advogado. Esperava até que se tornasse um político como ele próprio. Ofereceu-se para pagar todas as despesas com os estudos, incluindo roupa e manutenção. Como aquilo parecia significar muito para o tio Charles, John não quis desapontá-lo. Ele disse que pensaria no assunto. Mas na realidade, John não estava interessada. Amava Jesus Cristo e queria que outros o conhecessem também. Assim, afinal teve de contar ao tio que agradecia o bondoso oferecimento, mas tinha um compromisso anterior e superior. Sua decisão encontrou desaprovação da parte de seu estimado tio. Charles Andrews era considerado rico e membro do Congresso. Pesquisas mais recentes indicam que ele não era tão próspero. Ele foi congressista durante apenas alguns meses antes de morrer de tuberculose. A família de Edward Andrews, que era o pai de John, assistiram a algumas palestras nas quais ouviram do breve retorno de Jesus. Todas as noites, papai Andrews examinava cuidadosamente todos os textos apresentados durante o último sermão. Ao estudar esses textos, descobria que correspondia ao que o ministro dissera. Assim ele e a família aceitaram o novo ensino e se tornaram mileritas. Havia muito preconceito contra os que aguardavam a breve vinda de Jesus, e a família Andrews suportou o seu quinhão de ridículo e sarcasmo. Certa noite, pouco depois de ter aceitado a mensagem milerita, Johnny estava acompanhando um amigo de mais idade, o Sr. Davis, até a reunião. De repente, um grupo de rapazes desordeiros parou diretamente na frente deles, bloqueando a passagem, e um deles ameaçou em bater no Sr. Davis com o seu pesado chicote. John colocou-se na frente do amigo e disse corajosamente ao chefe da gangue: a Bíblia diz que devemos levar os fardos uns aos outros. Se vocês vão espancar o Sr. Davis, deve espancar a mim também.
O líder ficou desconcertado diante da coragem do jovem, tentando ocultar o chicote sobre o braço. Disse-lhes, envergonhado, que fosse adiante, resmungando: é feio demais bater num mero rapazinho. Após o grande desapontamento de 22 de outubro de 1844, a família Andrews trouxe para sua casa uma família de sobrenome Stowe, a qual tinha vendido tudo o que possuía para ajudar a contar aos outros que Jesus estava voltando. Enquanto morava com a família Andrews, a filha de 17 anos da família Stowe, Mariana, recebeu um folheto escrito por T.M. Prebe acerca do sábado. Mariana leu e acreditou nele, e depois deu o folheto ao seu irmão, Oswald. Após examinar os textos citados no panfleto, Mariana e seu irmão se convenceram da verdade e guardaram o sábado seguinte da melhor maneira que puderam. Oswald teve a curiosidade de saber o que John Andrews acharia do panfleto. Ele era um grande estudioso da Bíblia e saberia o que ela realmente ensinava. Mariana levou o folheto a John. Ele pediu que lesse. Ele fez e ficou chocado. Podia ser verdade aquilo? Teria observado como santo dia errado aqueles anos todos? Ele começou a estudar o assunto, procurando todos os textos e comparando um com o outro. Quanto mais estudava, mais convencido ficava quanto às verdades expostas no panfleto de Plebe. Em pouco tempo, tanto a família Andrews quanto a família Stowe estava aguardando o sábado. Não demorou para que outras 7 famílias no Maine fizessem parte do grupo, incluída a família de Steven, a futura esposa de John Andrews e também de Uri Smith. Então eram 2 irmãs casadas com John Andrews e Uri Smith. Mas como se diz, né? Nem tudo é mar de rosas. Teve um momento lá que essas famílias, muitos deles se envolveram com pessoas trazendo um fanatismo, que a irmã White faz um relato aqui, a providência que ela precisou tomar. Ellen White precisou enfrentar muito fanatismo no Maine, em meados da década de 1840. Havia alguns que acreditavam que Cristo viera espiritualmente no dia 22 de outubro de 44 e que ele agora vivia perfeitamente em seus santos. Também acreditavam que havia raiado o sábado eterno e, como não trabalhava no sábado, eles achavam que não deveriam trabalhar mais também. Provavam que estavam espiritualmente no céu, humilhando-se e se tornando como crianças. Arrastavam-se com os joelhos e as mãos no chão. Acreditavam então que era como os anjos e assim se sentiam livres para tomar esposas espirituais. Parecia não haver fim aos esquemas fanáticos que conseguisse inventar. As evidências pareciam indicar que a família Andrews se envolveu em alguns aspectos do fanatismo, especialmente com a doutrina do ócio. O fanatismo dividiu o grupo de Paris, que não se reuniu por vários anos, mas uma visita de Tiago e Ellen White em 1849 foi o ponto de partida de dias melhores para os crentes dessa localidade. Pais e filhos e companheiros de fé confessavam seus pecados uns aos outros, e um genuíno reavivamento lhe empolgou as fileiras. Ellen White o descreveu como um oásis no deserto. Foi nessa reunião que o jovem John Andrews exclamou: "Eu trocaria 1000 euros por uma verdade." Nessa mesma reunião, ele também tomou decisão de pregar as novas do sábado e da breve volta de Jesus. Ele não só pregou, como escreveu muitos artigos
para o novo jornal da igreja. Aqui até o momento, lemos um pouco da vida dele, da biografia dele. A partir desse momento agora, quando ele se entregou para a causa de Deus, para pregar o Evangelho, para pregar as novas do sábado, a breve volta de Jesus, não foi fácil, irmão. E que esse relato nos traz um alerta. Durante 5 anos seguintes, John Andrews literalmente se desgastou viajando de um lugar para o outro em busca de pessoas que desejavam ser salvas. Caminhou milhares de quilômetros no calor e no frio e se envolveu tanto na pregação da palavra que pouca atenção dava ao vestuário e alimento ou ao lugar onde dormiria. Tinha um só alvo: alcançar o maior número possível de pessoas com o Evangelho de Cristo. A princípio foi sozinho pelas aldeias do Maine, posteriormente na companhia de José Bates, pioneiro da verdade do sábado. Em 1852, Andrews realizou uma série de reuniões em Rochester, Nova York. Um homem chamado Lofborg, que pregava para os adventistas guardadores do domingo, foi incentivado por alguns dos seus membros a ir às reuniões e ouvir o que o jovem tinha a dizer e apontar seus erros. Então esse Lofborg ele foi induzido a ir lá nessa reunião onde o irmão Andrews estava pregando, para, vamos se dizer, para ver se esse irmão Andrews apresentava algum erro, Mas a surpresa foi outra, Lofborg achou que era uma boa ideia e foi armado com textos bíblicos que, segundo ele, provaria seus argumentos. Para sua surpresa, o jovem pregador usou cada um desses textos para provar seus próprios argumentos. Lofborg foi para casa e reestudou toda aquela questão, para depois, com alegria, unir-se aos guardadores do sábado. Ele e Andrews permaneceram amigos e colegas ao longo dos anos desde então. Andrews formou também uma dupla com Hiram Edson, um fazendeiro que se tornou pregador, e visitaram novos estados no oeste, usando a charrete e o cavalo de Edson, percorreram perto de 1000 quilômetros em 6 semanas. Durante esse tempo, Andrews contraiu uma tosse persistente e ficou magro como uma vara, exigindo de si além do limite. De dia ele pregava, à noite até tarde escrevia artigos para a Revue. Edson procurava dissuadi-lo de trabalhar tanto, mas Andrews se sentia como o apóstolo Paulo. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Como posso descansar quantas pessoas estão perecendo? Muitos foram a noite em que Edson viu Andrews orando por auxílio divino para enfrentar as muitas crises diante de si. Preocupava-se especialmente com Crozer, que havia guardado o sábado e passara a ser um amargo inimigo. Depois havia também Plebe, cujo folheto convencera Andrews e sua família quanto ao sábado. Plebe tinha renunciado sua fé no sábado, passando a pregar para uma igreja no domingo. Por fim, Andrews se sentiu compelido a escrever: amei vocês dois pelo testemunho que deram quanto à verdade de Deus. Meu coração tem sofrido ao testemunhar o estranho curso que estão seguindo desde então. Mas deixo ao cuidado da misericórdia de Deus, cujos mandamentos ousam combater. O sentimento de Tiago White com relação a Andrews era claro. Graças a Deus por John Andrews, ele se tornou o nosso mais vigoroso campeão no que diz respeito ao verdadeiro sábado de Deus. Nós lemos aqui que aquele trabalho árduo dele, de dia pregando, à noite escrevendo, a saúde dele ficou um pouco debilitada. E ele foi necessário que ele tomasse o caminho de casa.
mas ele não conseguiu chegar na casa dele. Nos deixa aqui que ele chega até na casa do Tiago White. Tiago White, vindo aquele homem, vinha andando, olhou pela janela e viu um homem combalido, curvado, firmando-se numa bengala enquanto se arrastava na direção da casa. Havia alguma coisa familiar naquele homem e Tiago saiu para cumprimentá-lo. O homem olhou para cima e, não vendo no rosto de White sinal de que o reconhecia, perguntou: "Não me conheces?" Embora a voz fosse fraca, o pastor White percebeu quem era. Nada mais havia, porém, naquele homem doente e abatido que ele pudesse reconhecer. Tiago ajudou Andrews a entrar em casa, onde as pessoas se apressaram para lhe preparar uma refeição quente. Depois de banhar-se, vestir um pijama de Tiago White, agradecido, ele afundou numa cama quentinha e confortável. O casal White e a família da casa publicadora procuraram alimentá-lo para que recuperasse a saúde. E Tiago conseguiu juntar dinheiro suficiente para substituir as roupas esfarrapadas. Mas ele estava tão doente e exaurido que permaneceu com os White em Rochester por quase 3 meses, antes de ter condições de prosseguir em direção a Paris e sua casa. Sua mãe e seu pai se regozijaram muito ao vê-lo, porém mal conseguiram identificar aquele homem magro e encurvado, com o filho alto e ereto que havia saído para pregar 5 anos antes. Discutindo a questão com seus pais, todos concordaram em dar prioridade ao mais importante. John precisava recuperar sua saúde. Era primavera e quem sabe pensaram, além de boa culinária de sua mãe, o trabalho da fazenda ao ar livre lhe restauraria a saúde. John via que o pai precisava de toda a ajuda que pudesse obter, pois o irmão William era inválido e não podia fazer muita coisa. O que aconteceu foi que o trabalho árduo, ar fresco, muito alimento e nutritivo e a luz do sol eram justamente as coisas que John precisava, e sua saúde melhorou rapidamente. Aí, depois dele recuperado, ajudado seus pais, saiu um artigo na revista da Heaven, onde Tiago White ele fala de uma terra, uma cidade lá, que o solo era muito profundo e rico e fácil de trabalhar. E a família de Andrews discutiu o assunto. Embora não fosse fácil desarraigar da terra que a família havia cultivado por tanto tempo, decidiram então vender a fazenda e mudar-se para o oeste. Alguns meses mais tarde, a família Stevens o seguiu, bem como Lofboy e sua esposa, e alguns dos vizinhos. Por fim, uns 30 crentes se mudaram para a cidadezinha de Iowa. Foi lá que John Andrews e Angeline Stevens se casaram, no dia 29 de outubro de 1856. Os colonos adventistas, todavia, estavam fracassando no seu propósito original de partilhar a fé com os vizinhos. O viver cotidiano era tão árduo que não sobrava energia para interagir muitos com os outros. E Deus mostrou a Ellen White em visão que o seu testemunho era necessário lá naquela terra. Vamos ler aqui também agora uma experiência muito bonita. Foi quando Tiago White e a irmã Ellen White foram até aquela cidade visitar esses irmãos. Foi assim que Tiago e Ellen fizeram uma famosa travessia do rio Mississippi, enquanto o gelo derretia. O clima estava bom para andar de trenó enquanto fazia seus planos de viagem, mas no momento em que chegaram ao rio, ninguém sabia se conseguiria realmente atravessá-lo. Todas as informações que obtiveram eram de que não seria possível. O clima andava moderado, caía chuva em vez de neve, e havia 30 centímetros de água sobre o gelo, que começava a derreter. Quando chegaram ao ponto da travessia, às margens do largo rio, Josias, condutor do trenó, perguntou: "É para Iowa? Ou de volta para Illinois?" A resposta foi categórica: "Vá em frente, confiando no Deus de Israel.
Com a prece e cada respiração, Hart lentamente conduziu os cavalos do trenó sobre os gelos, e a passagem para o outro lado foi feita com segurança. Quando o trenó alcançou as margens do rio em que ficava Eoa, a pequena multidão que observava das ribanceiras aplaudiu, e os 3 ocupantes do trenó louvaram a Deus por sua guia e misericórdia. Vários espectadores disseram que não teria tentado aquela travessia por dinheiro nenhum. Sabia que o gelo se havia se rompido sobre vários trenós, cujos condutores mal escaparam com vida. Tiago e Ellen foram recebidos de maneira fria por eles. Cartas vindas do leste haviam levado os crentes a perder a confiança no casal White e na obra que fazia para o seu Senhor. Mas Ellen sabia que o Senhor enviara até lá e tinha um trabalho para ela fazer, e foram tomadas providências para a realização de reuniões que começaria naquela mesma noite. Com as mensagens que Ellen trouxe de Deus, as explicações sobre alguns assuntos polêmicos e a atitude dos residentes começou a descontrair-se. Então, numa das reuniões, Ellen White teve uma visão que afetou muitos dos presentes. Pessoas foram conquistadas pela intervenção divina do Espírito Santo. Foram feitas confissões e apresentados pedidos de perdão de tanto John Andrews quanto Lothbore. Renovaram o seu compromisso com Deus e sua obra. Os poucos dias que o casal White passou lá foram bem recompensados. Lothbore retornou para Mixham com o casal e o John Andrews permaneceu lá por 2 anos pregando a religião e adjacências. Em 1857 nasce o primeiro filho do casal do irmão Andrews com Angeline, chamado Charles. E logo depois foi um baque muito grande para a esposa ter perdido seu pai. Foi picada por uma cascavel e logo em seguida veio a falecer. E ela sentia, no dia ela tinha um diário, e nesse diário ela sentia muita falta do irmão Andrews com ela, principalmente nesses momentos difíceis. Ela sentiu uma falta terrível de John quando estava fora, pregando, mas sempre desejou que ele fizesse o que achava certo e bom. Certa vez, ela andou 11 quilômetros de volta, esperando encontrar uma carta de John no correio, mas não havia nada. E depois, no ano de 1861, aí nasce a segunda filha deles, Mary. Em 1862, o irmão Andrews decidiu mudar para Nova York, onde estava realizando reuniões numa tenda. Assim ele escreveu para Angeline e decidiram que seria melhor se mudar para Nova York. Ela aprontou as crianças e se dirigiu para Betty Creek, onde passou alguns dias com sua irmã. Depois seguiram para Nova York, onde tiveram um feliz encontro com o esposo e pai. Foi feliz pelo menos para Angeline e Charles, então com 5 anos de idade. Mas Mary, com 17 meses, não se sentiu tão alegre. Ela não se lembrava do pai, e não só teve medo dele, como de todo mundo. Então ele não tinha tempo para ver a filha, né? Depois de alguns dias, porém, Mary se tornou a menininha do papai. John e Angeline tiveram outras 2 filhas. O bebê, que nasceu em 1863, viveu apenas 4 dias. Foi a primeira a ser sepultada no jazigo da família no cemitério, em Nova York. E depois, em 64, tiveram outra filha. E essa morreu com disenteria cerca de 1 mês após seu primeiro aniversário. Vemos aqui também, ele estava ainda em luto com o falecimento de sua filha, mas ele tinha uma missão. E aqui nos conta que ele foi falar com o chefe da polícia militar lá de Washington
querendo o status de não combatente para os adventistas do sétimo dia. Com sua diplomacia e explicação claras e eloquentes, o pedido foi deferido. Os adventistas podiam requerer serviço como não combatentes. Então, não vamos deixar esse trabalho que esse irmão, esse pioneiro, conseguiu cair por terra, irmãos. Em 1868, foi feita a primeira reunião campal dos adventistas. E a notícia era lá para que todos que fossem levassem de tudo para o seu conforto. Mas o irmão Andrews pedia outra coisa. Ele pedia: mais do que tudo, traga um coração faminto. Venha para este banquete, irmãos. E foi uma reunião muito gostosa, onde várias pessoas se encontraram, pessoas que fazia anos acho que não se via, como relata aqui, tapinha nas costas, tudo bem, você lembra de mim? De jeito que deve ter sido muito bom, né? E aí todas as noites, depois que as reuniões eram encerradas e as pessoas se recolhiam, um homem alto de barba caminhava para lá e para cá, entre as filas de barracas. Ao lado de cada uma, parava e perguntava: está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Se as pessoas ali dentro diziam que estavam confortavelmente acomodados, ele se dirigia à barraca seguinte. Se precisava de alguma coisa, fósforo, água ou qualquer coisa que ele pudesse providenciar, o pastor Andrews arranjava para elas. Vimos aqui que o trabalho era árduo e não parava. Ele fez por vários meses reuniões com o casal White. E numa certa reunião que ele estava, chegou até ele que o pai dele estava num estágio muito avançado de tuberculose. E sua mãe perguntou ao seu pai se deveria chamá-lo, irmão Andrews, para vê-lo pela última vez. O pai dele responde: não há nada que ele possa fazer por mim, respondeu o pai. Diga-lhe que morro na fé e encontrarei quando Jesus vier. Irmão Sr. Andrews faleceu na bem-aventurada esperança no dia 14 de abril de 1865. Na noite de 17 de fevereiro de 1872, a amada esposa de John sofreu uma crise que a deixou parcialmente paralisada, com o braço direito inútil e a fala prejudicada. Com as orações de John, dos filhos e de muitos outros em seu favor, ela pareceu melhorar. Algumas semanas mais tarde, teve o desejo de fazer uma curta caminhada. Era um lindo dia e ela teve vontade de ir para fora. Tragicamente, desmaiou quando John o ajudava a vestir o casaco. Aos 48 anos de idade apenas, ela faleceu na manhã seguinte, 19 de março. Seu esposo prestou homenagem a Angeline na Heaven, escrevendo: registro aqui o fato de que ela fez o máximo em seu favor para ajudar-me a sair para o labor na causa de Deus, e nunca reclamou quando eu permanecia longe, tempo ausente. Durante o período todo de nossa vida conjugal, nenhuma palavra indelicada se ouviu entre nós, e nenhum sentimento contrariado existiu em nosso coração. John continuou seu trabalho para o Senhor, mas talvez por causa da morte tão repentina de sua esposa e de sua relativa pouca idade, parece que não conseguia superar o luto. Mudou-se para Massachusetts e quando viajava, as crianças ficavam com a família Harris. Comentava-se que John Andrews recitava a Bíblia toda de maneira
Contava que o irmão Andrews recitava a Bíblia toda de memória. Quando Lovejoy lhe perguntou se era verdade, ele respondeu que o Novo Testamento fosse destruído, conseguiria reescrevê-lo, mas não tinha tanta certeza de fazer a mesma coisa com o Antigo Testamento. Em 1874, ele aceitou uma indicação para ir para a Europa na pregação do Evangelho. Uma vez estabelecidos na Suíça, pai, filha e filha mergulharam nas desafiadoras tarefas diante de si. Charles, o filho, começou a aprender todas as etapas do trabalho de tipografia, bem como estudar o francês e o alemão. Seu pai escreveu que Charles era firme e quieto e parecia preferir passar tempo com ele em lugar de conviver com outros jovens. Quando a Mary, ela absorveu o idioma francês como uma esponja. Em pouco tempo estava lendo as páginas das provas do nosso jornal de seu pai, Sinais dos Tempos. Conseguia perceber erros gramaticais que o irmão Alfranc passava por alto. O francês era o idioma dele. John, Charles e Mary se dedicaram tanto à tarefa de aprender essa nova língua que redigiram um acordo que cada um deles assinou. Dizia: nós, por meio destes, concordamos em usar apenas o idioma francês em conversas um com o outro. Basileia, na Suíça, tornou-se a sede para a família Andrews, porque a melhor impressora da Suíça estava localizada ali. Foi em Basileia que apareceu o primeiro exemplar, Sinais dos Tempos, em julho de 1876. Calcula-se que, num período de 7 anos, John Andrews tenha escrito mais de 480 artigos, ou uma média de 5 ou 6 por mês, para a revista. Andrews fez mais do que lançar a obra de publicação na Europa, ele realizou muito trabalho pessoal também. O contato pessoal foi uma de sua motivação para estudar os idiomas com afinco, pois precisava falar a língua para fazer contato. Mas naquela época, as autoridades não deixavam ele se reunir em salões de igreja, né? Então era feito o trabalho em casa, as reuniões eram feitas muitas vezes na casa das pessoas. E ele gostava desse trabalho pessoal. 3 anos após a chegada à Suíça, John contraiu uma pneumonia. Foi chamado um médico para tratar dele, e quando o doutor abriu a camisa para examiná-lo, exclamou: ora, este homem está morrendo por falta de comida. Era verdade, pois além do pesado fardo do trabalho, vemos que o pastor Andrews, ele se privou de alimento, de moradia, de conforto para ele e para os seus filhos, para entregar tudo para a causa de Deus. Infelizmente, seu regime alimentar carecia das vitaminas e dos minerais necessários para a saúde. E na continuação aqui, alguns obreiros foram para lá ajudar ele no trabalho. Teve uma família também que foi lá, ajudaram bem, tanto na parte alimentação da família, e logo ele melhorou. Em certa ocasião, quando o pastor Endes se preparava para assistir à Assembleia Geral em 1878, decidiu levar Mary consigo, pois tinha quase certeza de que ela contraíra tuberculose. Assim que chegaram em Battle Creek, os médicos confirmaram os seus piores temores. Apesar das advertências do Dr. Kell de que a tuberculose era contagiosa, John passou cada minuto possível ao lado da cama de Mary, prestando todos os cuidados que um pai amoroso prestaria. Mary, com apenas 17 anos, morreu no dia 27 de novembro. O pastor Andrews a sepultou ao lado da mãe e das 2 irmãzinhas no cemitério. John estava sozinho nos Estados Unidos e Charles ficara sozinho na Europa. Haviam perdido o único outro membro da família e não puderam nem mesmo chorar juntos. Charles escreveu
de modo encorajador para seu pai. Nossa separação será breve. Então, se formos fiéis, encontraremos nossos queridos. Por isso, papai, não desanime. Oramos muito por você. A senhora White escreveu para John: nossos profundos sentimentos estão com você em sua grande tristeza. Mas não nos entristeçamos como aqueles que não têm esperança. Mary, querida e preciosa menina, descansa. Era companheira de suas tristezas e esperanças frustradas. Com os penetrantes olhos da fé, você pode antever sua Mary, com a mãe e outros membros da família, respondendo ao chamado do doador da vida e levantando-se triunfante sobre a morte. O Senhor o ama, meu querido irmão, Ele o ama. Ellen White aconselhou também a ele a casar-se novamente, mas ele não conseguia sequer pensar em dar esse passo. O seu luto por Angeline era pesado e ele disse que sua afeição parecia incapaz de afastar-se dela e aceitar alguma outra, por mais digna que seja, mas reconheceu que ele e seus filhos teriam vivido muito melhor caso tivesse o cuidado de alguma outra boa mulher. O irmão Andrews permaneceu mais um ano nos Estados Unidos depois da morte de sua filha. E ele, voltando para a Europa, a caminho de Londres por trem, sentiu calafrios e febre, algo que havia acometido de quando em quando através dos anos. Por esperança anteriores, ele sabia que sofreria uma enfermidade prolongada. Conseguiu chegar à casa de seu amigo Lothbore, que realizava a obra missionária em Londres. Ele e a esposa receberam Andrews em sua casa, cuidando dele ao longo de muitas semanas de enfermidade e convalescença. Foram 3 meses até que ele pôde retornar a Basileia. Durante o tempo em que esteve doente em Londres, sentiu-se especialmente animado ao saber de um mercador turco que havia lido um exemplar dos finais dos tempos e que agora guardava o sábado. De volta a Basileia, Andrews nunca chegou a recuperar completamente a saúde. Andava tão fraco que na maior parte do tempo ditava carta e artigos, bem como cuidava dos assuntos da igreja deitado na cama. Mas sua mente continuava aguçada, como sempre. Ele produzia artigos em inglês, francês, alemão e italiano. Cada vez ao aproximar-se a época de imprimir uma nova edição da revista, o pastor Andrews reconquistava forças suficientes para concluir seus artigos e fazer a revisão, a fim de que o periódico pudesse ir para o prelo. Depois continuava exausto até o momento do número seguinte. Esperando que alguma coisa nova tivesse sido descoberta no mundo da medicina, ele chamou o mesmo médico que antes o havia examinado. Conversaram com fraqueza e o pastor perguntou o que havia realmente de errado com ele e se chegaria a recuperar as forças. O médico responde: quer saber mesmo, Sr. Andrews? Sim, doutor. Seja o que for que o senhor tiver a dizer, saberei lidar com isso. Bem, lamento dizer-lhe, Sr. Andrews, mas o senhor está com uma tuberculose. Ela está avançada. Em um dos pulmões já quase se foi. O outro está gravemente afetado. Não lhe posso oferecer nenhuma esperança de recuperação. Ao saber da grave condição do pastor Andrews, a comissão da Associação Geral voltou a dedicar um dia de oração e jejum para rogar por seu restabelecimento. A notícia foi publicada na Hebron, marcada a data de 24 de julho de 1880.
Depois desse dia ele se reanimou um pouco, sentindo-se bem melhor do que nos últimos tempos. Mais tarde, naquele ano, o pastor Respo foi enviado à Suíça para animar e ajudar o pastor Enzo no trabalho. Estranho como pode parecer, mas o pastor Enzo não recebia um salário regular. Sem ter ideia de como as despesas na Europa diferiam daquelas dos Estados Unidos, a comissão da Associação Geral havia adotado uma atitude de esperar para ver. Nesse meio tempo, várias quantias de dinheiro lhe foram enviadas para o trabalho, e ele podia descontar suas despesas desse fundo. Infelizmente, o dinheiro não era enviado com muita regularidade, e de qualquer maneira Andrews não se sentia à vontade para tirar dinheiro desses recursos a fim de suprir suas próprias necessidades. Como resultado, ele e seus filhos viviam na pobreza. Irmão John Andrews era um homem dedicado a espalhar o Evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo, mas lastimavelmente deixara a desejar em alguns aspectos práticos da vida. Ellen White havia sabiamente insistido para que ele se casasse de novo, pois uma mulher em casa teria tornado a vida deles mais confortável e bem organizada. Se ele tivesse atendido ao conselho, as coisas teriam sido muito diferentes, e é bem provável que tanto ele como Mary tivessem vivido mais tempo. Todavia, cada pessoa age dentro de sua própria armadura, e foi esta armadura que Andrews escolheu usar. E deu uma vida tão abnegada que destruiu a própria saúde. Talvez fosse tudo o que ele podia fazer. Em 1883, Andrews passou o tempo todo confinado ao leito. Em sua última carta a irmão White, um mês antes de sua morte, escreveu: "Entreguei o controle de tudo a irmão Whitney. Ainda tento ler as provas do nosso periódico em francês, mas não tenho energia para preparar artigos. Não passo de um esqueleto e nem tenho tentado vestir minhas roupas por muitas semanas. Mas posso dizer que meus pés estão sobre a roça dos séculos e que o Senhor me segura pela mão direita." Um dos seus últimos atos foi deixar um testamento, os $500 que restavam para serem usados na obra do Senhor. Que fidelidade, irmãos! Que fidelidade pela obra do Senhor. No outono de 1883, foi realizada uma importante reunião em Basileia, com a presença de representantes de vários países europeus. Durante as reuniões, muitos dos pastores foram ao seu quarto para conversar e orar com ele. Mas no dia 21 de outubro, vários foram solicitados a ir ao quarto dele para orar em seu favor de maneira especial. Enquanto a mãe de Andrews ficava ao seu lado, abandando-lhe o rosto, eles se ajoelharam ao redor da cama e uma vez mais rogaram por seu amigo. Quando se ergueram da oração, os encantadores raios do sol poente enchiam o quarto com uma luz dourada, quase como uma bênção. Permaneceram em silêncio por alguns instantes, cada um perdido em suas próprias reflexões. Anjos celestiais pareciam estar bem perto, na quietude dourada do quarto. Então Albert, parado ao pé da cama, colocou seus olhos e olhou atentamente o semblante pacífico de seu irmão em Cristo. "Ora, ele está morto", exclamou. Enquanto seus companheiros ministros oravam por ele, o pastor Andrews respirava pela última vez de modo tão sereno e tranquilo que nenhum deles percebeu. Que maneira apropriada de um homem modesto, despretensioso, entrar no descanso. O pastor Andrews havia encarregado seu amigo e cunhado de não permitir algum elogio que aparecesse na régua em sua homenagem.
contra a própria vontade, Uriah Smith atendeu esse pedido. Muitas instituições educacionais ao redor do mundo têm o nome de John Andrews. Na verdade, John Andrews foi o homem mais capaz que tivemos e, sem dúvida, naquele dia tão longamente aguardado, ele verá seu Senhor voltando. Então, aqui para finalizar, meu irmão, eu quero deixar o verso de Apocalipse 14, verso 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. E que esse relato, irmão, do irmão John Andrews, desse pioneiro que fez tudo pela palavra de Deus, sua vida se doou para o Evangelho, que isso possa nos inspirar para fazer o que esse grande pioneiro fez pela obra de Deus. Ele doou a sua vida. Que Deus abençoe a cada um de nós.